Graça e paz, queridos, bem-vindo ao nosso encontro semanal. O nosso título, ou o título da lição de hoje é a peculiaridade da autoridade espiritual. O texto bíblico está em Atos, capítulo de número 2, 42 a 47, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazenda, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Perseverando unânime todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus e caindo na graça do povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Nós temos hoje 3 objetivos. Primeiro é conscientizar-se da necessidade de exercer autoridade espiritual. Segundo, é identificar as características genuínas na autoridade da igreja. E terceiro, é compreender que todos precisam estar sujeitos à autoridade. Pois bem, nas lições anteriores, nós abordamos diversos pontos de vista acerca da autoridade espiritual. Primeiro, verificamos que o poder absoluto pertence exclusivamente a Deus, Salmo 24. Vimos também como Deus usou das prerrogativas do seu poder para nos enviar o Redentor, Filipenses, capítulo 2. Constatamos que a autoridade de Cristo proporciona-nos a vida eterna por meio do perdão dos nossos pecados, como diz Paulo aos Romanos, capítulo 5. Aprendemos que o Espírito inspirou as Escrituras, quais se constituem regra de fé e prática para o povo de Deus em todos os tempos. Averiguamos que a igreja foi edificada sob a palavra de Cristo, o Evangelho, e capacitada para utilizar os dons espirituais, como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Dessa forma, o derramamento do Espírito possibilitou ao corpo de Cristo uma vida santificada pelo fruto do Espírito, que foi uma lição também muito bacana. Analisamos como o corpo de Cristo tornou-se instrumento principal por meio do qual se estabelece o reino de Deus. Vimos as potestades derrotadas enquanto nós aguardamos a volta de Jesus. Vivenciamos a batalha espiritual na qual todo cristão está engajado desde os primórdios da igreja. E hoje, meu irmão, nós vamos ver no perfil da igreja primitiva algumas características que se constituem marcas genuínas da autoridade para os cristãos nos dias atuais. E a primeira marca é a perseverança nos ideais apostólicos. No texto bíblico básico, encontra-se os pilares pedagógicos da igreja primitiva, que são, na verdade, os apóstolos, como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Desse modo, meu irmão, depreendemos a importância dada ao dever cristão de perseverar na doutrina dos apóstolos. Bem porque essa é a marca, ou seja, a primeira característica que marca uma geração de cristãos cheios de autoridade e poder de Deus. Agora tem um detalhe muito bacana também, porque a regra que Jesus ele seguiu para a eleição dos 12 apóstolos, sem dúvida, foi a mais rigorosa. Ele não aceitava como seus discípulos qualquer um que simplesmente se oferecesse ou desejasse acompanhá-los. Mateus 8, 18 a 22 diz: Quando Jesus viu ao seu redor uma grande multidão, ordenou que passasse para outro lado do lago. Então, o mestre da lei aproximou-se dele e disse: Mestre, onde quer que fores, eu irei.
Jesus respondeu: as raposas têm tocas, as aves têm os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixa primeiro sepultar meu pai. E Jesus, porém, lhe disse: segue-me e deixa para os mortos sepultar os mortos. Veja você que ele mesmo fazia questão de chamar e escolher aqueles que seriam seus futuros ministros. E dentre as razões que podemos enumerar para a perseverança nessa marca estão, primeiro, as aspirações apostólicas são as de Cristo, meu irmão. Lucas ressalta em Atos, capítulo 5, que essa doutrina ensinada por eles era falar em nome de Jesus. A base do ensino apostólico procede de Cristo. E, inclusive, um hábito muito bacana que eles praticavam era a prestação de contas ao mestre de tudo que eles faziam e de tudo que eles falavam, ou seja, de todos os seus ensinamentos. Então eles iam, ensinavam e voltavam para dar a satisfação a Jesus. Graças às orientações dadas por Jesus aos apóstolos, os quais foram cumpridas rigorosamente, a igreja ela crescia rapidamente. No poder do Espírito, irmãos, esses heróis da fé, eles suportaram sangrentas perseguições, até que todos sucumbissem um a um, ficando apenas o apóstolo João, que terminou seus dias em exílio na ilha de Pátimo. Agora, o que chama a atenção de verdade é a fidelidade deles ao ensino de Jesus, porque essa fidelidade ao ensino do mestre rechaçou as heresias cada vez mais perniciosas e tantas controvérsias doutrinárias que assolaram a igreja primitiva. Aí dentro da ideia ainda de perseverança, nos dias apostólicos, nós temos o testemunho padrão pela pregação. Os apóstolos foram colocados em primazias por Deus na igreja para testemunhar de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. Essa mensagem ideal, ela continha, irmão, tanto as profecias messiânicas quanto os mandamentos do nosso Senhor e Salvador, além das instruções preparatórias sobre as duras provas que seguiriam a decisão por Jesus. Assim, a igreja crescia edificada sobre o fundamento de uma mensagem salvadora. Os primeiros cristãos voltaram as suas expectativas naturalmente aos apóstolos de Cristo. Questões doutrinárias, de administração eclesiásticas dependiam do parecer apostólico. A mais importante decisão apostólica ocorreu no Concílio de Jerusalém, que confirmou a salvação pela graça sem a necessidade de adendos rituais. Tais disposições apostólicas foram estabelecidas como decreto, meu irmão, para os primeiros cristãos pela orientação do Espírito Santo de Deus. A segunda marca era a ênfase na comunhão com os irmãos. Comunhão é uma palavra que vem do grego, quer dizer, koinonia. Significa aquilo que se tem em comum. O termo refere-se à efetiva participação do cristão no corpo de Cristo. A igreja primitiva, ela era composta por um grupo de cerca de 3.000 irmãos, os quais eram ensinados e conduzidos a uma convivência de amor, de unidade e partilha com outros mais necessitados. Dentro da ideia de comunhão estavam as relações comuns. A perseverança no ato de compartilhar entre os irmãos na verdade, uma demonstração viva do poder do Espírito Santo no meio deles.
Paulo, ele incentivava esse sentimento. Se você olhar Filipenses capítulo 2, versículo 2, você vai ver, ele diz assim, olha, sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo as mesmas coisas. Lucas, ele descreve duas importantes práticas da comunidade da igreja primitiva. Primeiro, era o partir do pão. Provavelmente, ele faz uma referência à Santa Ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11. Segundo, era a comunhão de bens, uma bolsa comum, com base na necessidade comum sobre a administração dos apóstolos. O significado, irmão, central da Santa Ceia é a nossa comunhão com Cristo. Por isso o termo culto de comunhão. Quando o cristão se propõe a participar desse culto, o faz para encontrar-se com Cristo e ter comunhão com Ele a seu convite. Ainda dentro da questão da comunhão estava a identidade de crenças. Por quê? Porque a uniformidade de crença em relação à pessoa de Jesus, baseada no testemunho dos seus seguidores, era tão essencial à comunhão da igreja primitiva como é nos dias atuais. Os cristãos têm em comum o fato de desfrutar da relação direta e íntima com Deus pela fé em Jesus Cristo. Essa identidade evangélica, ela foi proposta por Jesus aos apóstolos e depois, por meio deles, estendeu-se até a nós. A outra marca era o apetite, meu irmão, pela oração. Ah, querido, a marca de uma autoridade genuína. Lucas, ele evidencia o importante papel da oração na vida comunitária da igreja, que se reunia cotidianamente no templo com essa finalidade, Atos capítulo 2. De fato, meu irmão, o poder de Deus, ele manifesta-se como uma marca legítima na vida do cristão que ora continuamente, como diz Lucas, capítulo 21, versículo 36. E aí nós temos a intercessão do Espírito, porque os cristãos devem orar com eficácia, como diz Paulo aos Romanos, capítulo 8, 26. Para que tal qualidade ocorra em nossas orações, precisamos ter apetite por essa atividade, crer na ininterrupta ajuda do Espírito Santo, pois o Consolador atua em intercessão constante por nós, como diz Romanos 8, 26 e 27. Paulo, ele escrevendo aos Efésios, irmãos, ele deixa as orientações devocional de um viver que promova a oração e a súplica diante de Deus em todos os tempos, Efésios capítulo 6, versículo 18. Além disso, quando alguém ora em espírito, alcança uma dimensão que se eleva além das paixões e da fragilidade humana. Quarta marca era o cultivo permanente do temor ao Senhor. Em Atos 2:43, Lucas afirma que em cada alma havia temor. No grego é phobos, reverência. Essa é outra marca distinta da autoridade e do poder de Deus na vida do cristão. Ele reverencia a Trindade Santa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Temer a Deus, meu irmão, implica em confiar de forma absoluta em Deus e no seu infinito amor, como diz Provérbios 14, 26. E abominar tudo o que Deus abomina. Quem não ama a palavra de Deus, com certeza, não conhece e nem obedece a Deus. E, consequentemente, também não vai temer a Deus, como diz o Salmo 122, versículo de número 1. Bem, porque o temor do Senhor é a fonte de sabedoria. No primeiro capítulo de Provérbios, Salomão afirma que o temor do Senhor é o princípio de toda a ciência, a qual tem a sua expressão
na verdade, nos atos de discernir Provérbios 1:2, de administrar Provérbios 1:3, de proceder Provérbios 1:4, sempre de maneira hábil, com bom senso e pureza de coração, como diz Tiago, capítulo de número 3. A sabedoria de Deus, meu irmão, ela nos ajuda a compreender de forma como o mundo ele funciona. O que a pessoa faz é mais importante do que a sua capacidade intelectual. É a verdade aplicada. A verdade obtida por meio de observações e princípios éticos. O sábio é aquele que toma a decisão correta no que se refere às questões do cotidiano, especialmente as que envolvem escolhas morais e outras decisões que afetam o futuro. Também o sábio, ele evita o mal e promove o bem. De que forma? Observando as ações das outras pessoas e os seus resultados. A religião cristã e a espiritualidade individual têm o seu começo, o seu meio e o seu fim, meu irmão, no temor do Senhor. Um homem nécio, no hebraico Nabal, não usa a razão. Não pode temer a Deus, pois vive como se Deus ele não existisse. Ele só está concentrado nos seus pensamentos vãos. Para o cristão, entretanto, a sabedoria é exemplificada e exercida pela fé em Cristo Jesus. O culto a Deus não pode ser minimizado nem menosprezado. Uma igreja carnal será, por definição, um corpo enfermo. 1 Coríntios capítulo 3, 1-3, dá uma lidinha. Entretanto, a partir da conversão pela fé e o arrependimento dos pecados, o corpo de Cristo tem possibilidade de trilhar, bem como buscar um amadurecimento e o crescimento espiritual, como diz Efésios capítulo 4, versículo 16. A outra marca era o espírito, meu irmão, solidário. A solidariedade é a marca identitária daqueles que se preocupam com os outros. Atos capítulo 2, versículo 32 ao versículo 35. Esse sentimento ele foi ampliado, divulgado por Jesus aos seus discípulos sob a égide do amor. A caridade compõe a estrutura da vida cristã. O fracasso em desenvolvê-la conduz à desintegração do corpo de Cristo e pode ocorrer devido à pressão das perseguições e da ignomínia do mundo, meu irmão. Por isso, são necessárias repetidas exortações à vigilância e ao cuidado mútuo, uma vez que o amor fraternal mantém a igreja pura e também muito forte. Em Atos 2, 42-45, nós lemos: narra um testemunho histórico do trabalho desenvolvido pela igreja desde os seus primórdios, caracterizado, meu irmão, escute isso, pela cordialidade, pela compaixão e pelo amor do cristão. Tal comportamento era o resultado poderoso do revestimento que os primeiros cristãos receberam do Espírito Santo, Atos 2. Na igreja primitiva, as necessidades econômicas de grande parte dos convertidos provocou um movimento solidário. Olha que coisa extraordinária. Eles começaram, irmãos, a cuidar de verdade uns dos outros. Houve uma poderosa demonstração de generosidade e altruísmo, como que estão descritas no texto bíblico que nós lemos. E aí vai ilustrar, irmão, de forma maravilhosa os laços de união fraternal que uniam aqueles cristãos. A outra marca era a intrepidez para evangelizar. Deus confirmava as ações evangelísticas realizadas pela Igreja dos Apóstolos com sinais e maravilhas. A igreja, ou seja, a alegria de ser de uma igreja multiplicadora, os encorajava a prosseguir, a despeito de todas as barreiras culturais, sociais, políticas e principalmente as de ordem espiritual. Aquele mesmo poder, tão evidente na igreja primitiva, irmãos, ainda atua nesse mundo.
E aí nós vamos ver a ousadia, irmãos, que eles tinham de falar de Cristo. Deus, ele concede autoridade aos seus servos, independentemente da sua condição social ou da sua formação cultural. Pedro e João, apóstolos muito próximos de Jesus, eram homens iletrados, indoutos, porém cheios do poder e da autoridade do Espírito Santo para proclamar com ousadia Cristo aos pecadores. Essa mesma coragem acompanhava os ministros, né? Ou seja, o ministério dos apóstolos de Cristo, que possuíam maior conhecimento, tipo Paulo, né, de Tarso, 2 Coríntios capítulo 3. A autoridade espiritual, irmãos, produz coragem, coragem individual, coragem coletiva, pois os cristãos são conduzidos por Deus em poder, não em timidez. Foi isso que Paulo falou para Timóteo. Olha, Deus te deu um espírito de poder, de amor, de moderação, não de covardia. Então, debaixo da autoridade espiritual, os cristãos não podem deixar de falar do que têm visto e ouvido. Nós precisamos continuar falando. Agora, para que isso realmente aconteça, há necessidade de orar a Deus e pedir-lhe que nos conduza nesse mistério. E eu quero concluir, irmão, dizendo o seguinte: a igreja cristã, ela é a noiva de Cristo, selada com o Espírito Santo, ataviada para as bodas do Cordeiro. Portanto, todos os esforços para marcar esta geração com ações embasadas na autoridade divina serão tremendamente abençoadoras. Devemos ser conduzidos, irmãos, pela certeza de que não há autoridade espiritual sem fidelidade doutrinária, espírito solidário e verdadeira adoração a uma comunhão viva com Deus, com os irmãos e com os de fora. Só desse jeito, o nome do Senhor será glorificado. Que Deus nos ajude no nome de Jesus.